Hoje você verá como um simples momento ao vivo se tornou algo surpreendente e emocionante. O apresentador Ratinho não conseguiu segurar as lágrimas após uma única resposta de Nicolas Ferreira. Isso mesmo, o que aconteceu foi tão intenso que deixou todos sem palavras. O relógio marcava 21 horas quando as luzes do estúdio do programa do Ratinho se acenderam, sinalizando que mais uma edição ao vivo estava prestes a começar. A plateia estava cheia. Um burburinho animado tomava conta do auditório enquanto as câmeras faziam os últimos ajustes. Carlos Massa, o carismático apresentador conhecido por seu jeito espontâneo e irreverente, estava especialmente empolgado naquela noite. O motivo? Seu convidado era ninguém menos que Nicolas Ferreira, o jovem deputado que havia se tornado um dos políticos mais influentes do país, com sua postura firme e defesa incansável dos valores cristãos. Boa noite, Brasil! Ratinho saudou a audiência com seu tradicional entusiasmo. Hoje temos um programa especial, porque vamos receber um jovem que tem dado muito o que falar, sempre defendendo seus princípios sem medo. Ele é um fenômeno nas redes sociais, tem milhões de seguidores e sempre causa polêmica quando abre a boca. Mas aqui no programa do Ratinho não tem censura. Vamos falar sobre tudo. Recebam com uma salva de palmas Nicolas Ferreira. A plateia explodiu em aplausos e assobios enquanto Nicolas entrava no palco com um sorriso confiante. Ele vestia um terno azul escuro. A postura ereta demonstrava segurança. Cumprimentou Ratinho com um aperto de mão firme e ambos se sentaram na bancada principal do programa. Nicolas, seja bem-vindo, Ratinho disse, ajeitando os óculos sobre o nariz. Eu acompanho você há um tempo e vejo que você não tem medo de polêmica. Como é ser um jovem deputado enfrentando tanta gente grande por aí? Nicolas sorriu e respondeu, Ratinho, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acredito que defender nossos valores não é uma opção, é uma missão. Eu me vejo como alguém que quer ser a voz de milhões de brasileiros que muitas vezes se sentem silenciados. A verdade é que a gente vive tempos difíceis, onde defender a fé e os princípios virou motivo de ataque. A plateia aplaudiu fortemente. Ratinho balançou a cabeça em concordância. Você fala muito sobre Deus, sobre cristianismo. Por que você acha que tem tanta gente incomodada com isso? Perguntou Ratinho, genuinamente interessado. Porque a fé incomoda, Ratinho? Porque quando falamos de Deus, nós lembramos às pessoas que há um certo e um errado, que há princípios que não podem ser negociados. Eu cresci aprendendo que Deus é a base de tudo, e eu não tenho medo de dizer isso. Não importa se eu estou na igreja ou no plenário do Congresso, eu sempre vou falar sobre Deus. Nesse momento, Ratinho ficou pensativo. Ele respirou fundo e, para surpresa de todos, seus olhos começaram a marejar. Ele tentou disfarçar, mas a emoção tomou conta. Rapaz, ele disse com a voz embargada, você me fez lembrar da minha mãe. Ela sempre dizia isso para mim. Sempre dizia que a gente não pode esquecer de Deus. Às vezes, com a correria da vida, a gente vai se afastando, mas Ele sempre está ali, esperando a gente voltar. A plateia ficou em silêncio por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. Então, alguns começaram a aplaudir. Outros se emocionaram junto com Ratinho. Mas nem todos na plateia estavam felizes com o rumo da conversa. Um homem sentado na fileira da frente, um senhor de terno caro e aparência austera, cruzou os braços com impaciência. Ele revirou os olhos e, num rompante de irritação, levantou-se abruptamente. Isso aqui não é igreja, exclamou, sua voz ecoando pelo auditório. Esse programa é de entretenimento. Não tem espaço para ficar pregando religião aqui.
O silêncio foi quebrado pelo murmúrio do público, que se virou para encarar o homem. Ratinho franziu a testa, limpou uma lágrima do rosto e apontou diretamente para ele. "Ô, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa." A voz de Ratinho ficou mais firme. "O programa é meu, e no meu programa eu falo do que eu quiser, e falar de Deus sempre vai ter espaço aqui." A plateia explodiu em aplausos e gritos de apoio. O homem, visivelmente contrariado, ergueu as mãos em sinal de desdém. "Isso é um absurdo. Se continuar assim, eu vou embora", ameaçou ele. Ratinho deu de ombros. "Pois vá, a porta está aberta, e se não for por vontade própria, eu chamo os seguranças para te ajudar a sair." O auditório veio abaixo em uma mistura de aplausos e vaias direcionadas ao homem, que resmungou algumas palavras inaudíveis antes de pegar seu paletó e sair apressado, escoltado pelos seguranças do programa. Ratinho suspirou fundo e olhou para Nicolas, que apenas observava a cena com um leve sorriso. "Sabe, Nicolas", disse Ratinho, "esse tipo de gente aí não me assusta. Eu sei no que eu acredito e não preciso esconder de ninguém. E eu fico feliz de ver um jovem como você, com coragem de defender a fé, porque esse Brasil precisa mais de Deus." A plateia aplaudiu de pé e Nicolas assentiu, emocionado. "Ratinho, o que aconteceu aqui hoje não foi à toa. Eu acredito que Deus usa esses momentos para lembrar as pessoas que Ele está presente. E eu espero que esse programa tenha alcançado muita gente em casa." Ratinho sorriu, ainda enxugando os olhos. "Meu amigo, eu tenho certeza que sim. Vamos para o intervalo, que eu preciso me recompor." A câmera fechou no rosto emocionado do apresentador antes da transição para os comerciais. Mas o que havia acontecido naquele palco ficaria marcado para sempre na história do programa. Assim que o programa retornou do intervalo, o clima no estúdio estava diferente. O que havia começado como uma entrevista comum se transformara em um momento de profunda reflexão e espiritualidade. Ratinho, ainda visivelmente emocionado, respirou fundo antes de retomar a conversa. "Eu preciso falar uma coisa", ele começou com a voz embargada. "Eu já entrevistei muita gente aqui nesse palco, já vi de tudo nesse programa. Mas o que aconteceu aqui hoje..." Ele pausou, buscando palavras. "Me tocou de uma forma que eu não esperava." Nicolas observava com atenção. Ratinho abaixou a cabeça por um instante e, ao erguer os olhos, prosseguiu. "Eu sempre fui um cara de fé, sempre acreditei em Deus, mas às vezes, na correria do dia a dia, a gente se afasta um pouco. Hoje aqui nesse palco eu senti algo diferente, como se fosse um chamado." A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra do apresentador. O auditório, normalmente tomado por risadas e gritaria, estava agora envolvido por uma atmosfera de respeito e admiração. Nicolas Ferreira sorriu e respondeu: "Ratinho, eu creio que Deus fala com a gente de diversas formas. Às vezes, através de um amigo, de uma situação, ou até mesmo de um programa de TV. O que aconteceu aqui hoje não foi coincidência. Eu acredito que Deus queria tocar o seu coração e o coração de cada pessoa que está assistindo agora." A plateia explodiu em aplausos. Ratinho assentiu, enxugando discretamente uma lágrima que insistia em escorrer por seu rosto. "Rapaz, eu vou te contar. Eu sou um homem vivido. Já vi muita coisa nessa vida, mas tem algo diferente em você. Você tem convicção no que fala, e isso é raro hoje em dia. Você não tem medo de defender sua fé, de falar sobre Deus. Eu respeito muito isso." Nicolas agradeceu e aproveitou para reforçar sua mensagem. "Eu não tenho medo, Ratinho, porque sei que estou do lado certo.
Sei que estou defendendo algo que é maior do que qualquer um de nós, e eu vou continuar falando sobre Deus, sobre valores, sobre a família, porque o Brasil precisa disso, precisa de esperança. A plateia voltou a aplaudir, alguns gritavam o nome de Nicolas, enquanto outros vibravam com a postura firme do jovem deputado. Nesse momento, uma das produtoras do programa se aproximou discretamente do apresentador e cochichou algo em seu ouvido. Ratinho franziu a testa e depois abriu um sorriso. "Pessoal, parece que temos uma surpresa aqui", ele disse animado. "Alguém muito especial está acompanhando essa entrevista e quer falar com a gente ao vivo." A plateia ficou curiosa. Ratinho recebeu um fone de ouvido e atendeu a ligação que vinha diretamente da produção. "Alô, quem tá falando?" perguntou ele. A voz do outro lado da linha fez o auditório explodir em gritos e aplausos. "Aqui quem fala é o presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Ratinho. Boa noite, Nicolas", disse o ex-presidente. Nicolas abriu um sorriso de orelha a orelha, surpreso com a ligação inesperada. Ratinho bateu na mesa e riu. "Ô, presidente, que honra ter você aqui ao vivo com a gente. O senhor está acompanhando o programa?" "Claro que sim, Ratinho. E eu queria parabenizar esse jovem incrível que é o Nicolas Ferreira. O Brasil precisa de mais gente como ele, com coragem para defender a verdade, para lutar pelo que é certo", afirmou Bolsonaro. A plateia foi à loucura, aplaudindo de pé. Nicolas, emocionado, agradeceu. "Presidente, muito obrigado pelas palavras. O senhor é uma grande inspiração para mim e para milhões de brasileiros. Eu aprendi muito acompanhando sua trajetória e sua luta pelo nosso país." Bolsonaro continuou. "Meu jovem, continue assim. Não se curve para essa turma que quer destruir nossos valores, que quer calar quem fala a verdade. Você tem um futuro brilhante pela frente. E Ratinho, parabéns pelo programa, sempre dando espaço para quem realmente representa o povo brasileiro." Ratinho sorriu e agradeceu. "Presidente, muito obrigado pela participação. O senhor sabe que aqui no meu programa a gente não foge de polêmica. E pode ter certeza que essa entrevista vai dar muito o que falar." Bolsonaro riu do outro lado da linha. "Eu não tenho dúvida disso, Ratinho. Deus abençoe vocês e todos que estão assistindo." A ligação se encerrou e o auditório explodiu em mais uma salva de palmas. Ratinho olhou para Nicolas e balançou a cabeça, ainda surpreso. "Rapaz, você é poderoso mesmo. Até o Bolsonaro fez questão de ligar." Nicolas riu e respondeu. "Ratinho, quando a gente defende a verdade, Deus abre portas que a gente nem imagina." A plateia ovacionou Nicolas Ferreira mais uma vez. E Ratinho, com um sorriso sincero, encerrou o bloco com uma frase que ficaria marcada na memória de todos. "Esse programa vai entrar para a história." O programa seguiu com uma energia intensa no estúdio. O impacto das palavras de Ratinho, de Nicolas e da ligação de Bolsonaro ainda pairava no ar. Durante o intervalo, as redes sociais já fervilhavam com comentários sobre o momento histórico que acontecia ao vivo. Assim que as câmeras voltaram a gravar, Ratinho olhou para Nicolas e disse: "Meu amigo, você não tem ideia do furacão que a gente causou aqui hoje. Eu acabei de receber uma informação da produção. Nosso programa já está nos Trending Topics do Twitter." Nicolas sorriu, ajeitando o microfone na lapela. "Eu fico feliz, Ratinho, porque isso mostra que tem muita gente que pensa como a gente, mas muitas vezes tem medo de se posicionar. Hoje, mostramos que defender a verdade vale a pena." A plateia aplaudiu novamente. Ratinho fez um sinal para que se acalmassem e seguiu com a conversa. "Mas agora eu quero saber, Nicolas, como você lida com tanto ataque? Porque eu sei que você é alvo direto da mídia,
de políticos, de gente grande, e mesmo assim, continua firme. De onde vem essa força? Nicolas fez uma breve pausa antes de responder. Ratinho, minha força vem da fé. Eu sei quem eu sou, sei no que acredito e sei que estou lutando por um propósito maior. E quando a gente tem essa certeza, pode vir qualquer ataque, qualquer perseguição, que a gente não cai. Eu vejo isso como um dever, uma missão. A câmera focou no rosto de Nicolas, que falava com convicção. Ratinho cruzou os braços e assentiu. Rapaz, isso que você falou faz muito sentido. E olha, vou te contar, hoje você fez muita gente pensar. Eu mesmo, com tantos anos de televisão, fui tocado por essa conversa. Nesse momento, um dos produtores se aproximou e entregou um celular para Ratinho. Ele olhou para a tela e arregalou os olhos. Pessoal, a coisa tá ficando séria. Sabe quem mandou mensagem agora? O Tarcísio, governador de São Paulo. Ele quer entrar ao vivo também. A plateia foi à loucura mais uma vez. Nicolas sorriu e fez um sinal de positivo. Bota ele na linha, Ratinho. Em poucos segundos, a voz de Tarcísio de Freitas ecoou pelo estúdio. Boa noite, Ratinho. Boa noite, Nicolas. Eu não podia deixar de ligar para parabenizar vocês. Estou acompanhando e, sinceramente, é uma das melhores entrevistas que já vi na TV brasileira. Ratinho sorriu satisfeito. Governador, muito obrigado. Aqui a gente não tem medo de dar voz a quem realmente faz a diferença. Tarcísio continuou. E Nicolas, rapaz, você está no caminho certo. Precisamos de líderes como você, que não se intimidam, que defendem valores de verdade. Conte comigo nessa luta. Nicolas agradeceu, emocionado. Governador, isso significa muito para mim. Eu sempre admirei sua trajetória e sua coragem. O Brasil precisa de mais gente como o senhor, comprometida com o bem do nosso país. A ligação foi encerrada com mais uma explosão de aplausos da plateia. Ratinho bateu as mãos na mesa, empolgado. Que programa, meus amigos! Isso aqui já virou um evento histórico. Nicolas riu e completou. Ratinho, quando a gente fala a verdade, Deus nos honra. O auditório vibrou mais uma vez, e o programa seguiu com um clima de entusiasmo que dificilmente seria esquecido. A energia no estúdio estava em seu ponto máximo. Ratinho, conhecido por seu estilo irreverente e espontâneo, estava visivelmente impactado pelo que acontecia em seu próprio programa. Ele pegou o microfone e olhou para Nicolas, mas antes de falar, parou por um instante e respirou fundo. Olha, pessoal, ele disse com a voz embargada, eu preciso confessar algo para vocês. A plateia ficou em silêncio absoluto, esperando o que ele diria. Nicolas olhou para Ratinho com atenção. Eu sempre fui um homem de opinião forte, sempre falei o que penso, sempre defendi o que eu acredito. Mas tem uma coisa que, confesso, eu não fazia há muito tempo. Falar sobre Deus aqui na televisão. E hoje, ouvindo o Nicolas falar, ouvindo as palavras de tantas pessoas, eu percebi que eu estava errando. Ele abaixou a cabeça por um momento e então, para a surpresa de todos, levou as mãos ao rosto e chorou. A plateia reagiu com um murmúrio emocionado. Nicolas colocou a mão no ombro de Ratinho. Ratinho, a emoção que você está sentindo é porque Deus tocou seu coração. E quando ele toca, ninguém consegue resistir. Ratinho ergueu o rosto e enxugou as lágrimas, sorrindo. Eu sempre acreditei em Deus, Nicolas, mas eu fui deixando de falar disso publicamente. E agora eu vejo que essa foi uma das maiores besteiras que eu já fiz na minha carreira. Mas isso vai mudar. Eu vou usar esse programa para falar a verdade. Doa a quem doer. A plateia explodiu em aplausos. O clima de comoção se misturava com uma energia vibrante. Nicolas sorriu e pegou o microfone novamente. Ratinho, eu acredito que Deus tem um plano para cada um de nós.
E talvez o seu seja justamente esse: usar a televisão para abrir os olhos do povo, para mostrar a verdade que a mídia esconde. Um homem da plateia se levantou emocionado e gritou: Ratinho, você tem o povo ao seu lado. Continua falando a verdade. A multidão reagiu com gritos de apoio. O programa havia se transformado em algo muito maior do que qualquer um imaginava. Ratinho sorriu e bateu na mesa animado. Bom, já que o programa hoje é histórico, eu quero fazer mais uma coisa. Nicolas, você aceita voltar aqui na semana que vem para a gente continuar essa conversa? Nicolas olhou para o auditório, para as câmeras e respondeu com convicção: Com o maior prazer, Ratinho. O auditório veio abaixo em aplausos. O programa terminava ali, mas o impacto daquela noite seria lembrado por muito tempo. Ratinho havia encontrado uma nova missão. E Nicolas Ferreira seguia provando que a verdade, quando dita com coragem, sempre encontra eco no coração do povo. O estúdio ainda vibrava com a energia daquela noite memorável. Ratinho, emocionado, enxugava as lágrimas que teimavam em rolar pelo rosto. Ele olhou para a plateia, para os seus convidados e para a equipe do programa. A emoção era palpável. Hoje eu aprendi algo muito importante, disse Ratinho, segurando o microfone com força. Eu aprendi que quando Deus quer falar, Ele fala, e ninguém pode impedir. A plateia explodiu em aplausos. O milionário que havia se revoltado já não estava mais ali. Assim que Ratinho ordenou que ele se retirasse, ele saiu furioso, murmurando impropérios. Mas nada disso importava mais. O que acontecia naquele palco era muito maior. Nicolas Ferreira pegou o microfone e olhou para todos. Eu quero aproveitar este momento e pedir uma coisa para cada um de vocês. Independentemente da sua religião, da sua crença, eu quero que todos façamos uma oração juntos, porque o Brasil precisa disso. Precisamos de mais fé, mais união, mais amor. A plateia respondeu com gritos de apoio. Ratinho assentiu com a cabeça e, sem hesitar, se ajoelhou no palco, seguido por Nicolas. A plateia começou a se levantar, um a um, muitos se ajoelhando nos corredores, outros segurando as mãos uns dos outros. Integrantes do programa, câmeras, produtores, ninguém ficou de fora. O silêncio tomou conta do estúdio por alguns segundos. Era um silêncio profundo, cheio de significado. Então, Nicolas começou. Senhor, estamos aqui reunidos de coração aberto para te agradecer. Obrigado por este momento, por esta oportunidade de falar da tua palavra. Obrigado por tocar o coração do Ratinho, por tocar o coração de cada pessoa que está aqui. Senhor, nosso país precisa de ti. Nossa gente precisa da tua presença. E nós pedimos que tu nos guies, que nos fortaleças, que nos faças instrumentos da tua paz e da tua verdade. Muitos na plateia começaram a chorar, sentindo a presença de algo maior naquele momento. Algumas vozes começaram a repetir a oração junto com Nicolas. Ratinho, ainda de joelhos, abaixou a cabeça e continuou ouvindo, absorvendo cada palavra. Pedimos, Senhor, que abençoes este país, que ilumines os caminhos do nosso povo, que nenhum de nós tenha medo de falar do teu nome, porque tu és a verdade, a vida e o caminho, e que este momento não seja esquecido, mas sim o começo de uma nova jornada para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Gritou a plateia em uníssono. Os aplausos que seguiram foram ensurdecedores. Pessoas se abraçavam, choravam, sorriam. Ratinho se levantou, ainda visivelmente emocionado, e olhou para a câmera. Eu não sei vocês, mas eu senti algo aqui hoje que eu nunca senti antes. E eu prometo a vocês que isso aqui não vai acabar hoje. O programa do Ratinho nunca mais será o mesmo. Aqui,
Deus sempre será bem-vindo. O público respondeu com gritos de alegria. As redes sociais estavam em polvorosa. Milhões de pessoas comentando e compartilhando aquele momento histórico. Nicolas sorriu e abraçou o Ratinho. Que Deus te abençoe, Ratinho. Você hoje deu um grande passo. E vou dar muitos mais, respondeu o apresentador com convicção. O programa foi encerrado com todos de mãos dadas, cantando uma música de louvor. Era um momento de fé, união e transformação. E ali, naquele estúdio, um novo ciclo começava. Naquela noite, o Brasil inteiro falava sobre o que havia acontecido no programa do Ratinho. Mas mais importante do que isso, muitas pessoas se sentiram tocadas, renovadas e inspiradas. A mensagem de fé e coragem havia sido lançada, e seu impacto duraria para sempre. Gostou do vídeo? Ele fez sentido para você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveite e deixe seu nome ou o nome de um ente querido para incluirmos em nossa corrente de oração. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso é muito importante para nós e uma maneira de apoiar nosso trabalho de levar cada vez mais conhecimento até você. Obrigado de coração.